Muito bem, terminou a fase de grupos da Libertadores, já conhecemos o chaveamento do mata-mata, mas antes de ver esse chaveamento e os confrontos das oitavas de final, vamos falar sobre o que rolou nessa última rodada da fase de grupos da Libertadores, a sexta rodada. A LDU venceu por 3-2 o Always Ready da Bolívia, e a LDU então terminou em primeiro lugar no grupo D. Grupo G, perdão. No grupo G, grupo do Mirassol, que passa em segundo. Os dois terminaram com 12 pontos, porém o Mirassol fez um gol a menos que a LDU. O saldo de gols foi igual, aí a questão do confronto direto, a LDU ganhou lá, o Mirassol ganhou aqui, estava tudo igual, mas por um gol marcado a mais, a LDU passou em primeiro e o Mirassol em segundo. O Lanús vai jogar Sul-Americana de novo. Ele é o atual campeão da Sul-Americana, atual campeão também da Recopa Sul-Americana. Vai ter a chance de ganhar novamente a Sul-Americana, quem sabe? Eu acho que não. Já foi uma surpresa ele ter vencido na temporada passada, surpresa maior ainda ter vencido o Flamengo na Recopa. E eu acho que vai ser uma grande surpresa se ele vencer a Sul-Americana esse ano, porque o nível lá está muito elevado, né? Além do Lanús, que é argentino, vai ter River, vai ter Boca, fora os brasileiros, né? Botafogo, São Paulo, Vasco, tem vários times brasileiros lá também, todos passaram, né, de fase, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, ninguém foi eliminado dos times brasileiros. O Mirassol está de parabéns pela sua primeira campanha, né? Primeira participação na Libertadores, muita gente achava que ele não ia passar, que talvez nem para a Sul-Americana fosse, e ele passou para o mata-mata. E olha, tem chance de classificar, porque vai enfrentar novamente a LDU. Vamos ter vários confrontos repetidos da fase de grupos acontecendo nas oitavas de final, na primeira fase do mata-mata. O Nacional venceu por 1-0 o Coquimbo Unido. Esse jogo foi válido pelo grupo B e o Nacional foi eliminado. Mesmo com a vitória, o Nacional eliminado irá jogar a Sul-Americana. O Coquimbo já estava classificado e conseguiu confirmar o primeiro lugar. O Tolima ficou no 0-0 com o Universitário, então se classificaram Coquimbo e Tolima. O Universitário ficou em último lugar, o Nacional vai para a Sul-Americana. O Flamengo venceu por 3-0 o Cusco, depois de levar 3-0 nesse mesmo Maracanã para o Palmeiras no sábado. O Flamengo com um estádio um pouquinho mais vazio, né? Bem mais vazio. Não ao ponto de como estava São Januário, né? Com o protesto da torcida. O protesto do Flamengo não foi tão grande assim, mas é que o jogo não valia nada também, né? O Flamengo já estava com o primeiro lugar garantido, com o WO que eles conseguiram em cima do Independente Medellín. Então eles fizeram o protocolar e venceram o jogo por 3-0. 2 gols do Bruno Henrique, o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores, né? Superou o Gabigol. O Paquetá marcou um de pênalti também no final e foi assim. Poderia ter sido mais, o Flamengo criou volume para mais, o Cusco nem assustou. Inclusive o Rossi foi barrado depois da sequência de falhas, o Andrew foi o goleiro titular, mas não foi testado de fato, né? O Cusco não ameaçou o Flamengo em momento nenhum, ele só fez uma defesa que não foi nem um pouco difícil. E o Estudiantes venceu o Medellín por 1-0, então classificados Flamengo em primeiro lugar com 16 pontos, foram 5 vitórias e um empate nessa fase de grupos, uma vitória entre aspas, né? Porque foi o jogo do WO, o jogo que não terminou contra o Medellín. Mas aí considerado vitória para o Flamengo, o Estudiantes passa em segundo com 9 pontos e o Independente Medellín vai jogar a Copa Sul-Americana e vai enfrentar o Vasco no playoff de oitava de final. O Universitário e Tolima empataram em 0-0. Esse jogo já tinha comentado, né, do grupo do Coquimbo Unido, né? Passou o Tolima e Coquimbo Unido. O Independente Del Valle venceu por 1-0 o Rosário Central e os dois se classificaram com a mesma pontuação. E aí a mesma situação lá do Mirassol, dos gols marcados. O Del Valle marcou 11 gols. Não pode ser isso, porque o saldo do Rosário é melhor. Acho que é confronto direto e o Del Valle deve ter saído melhor nos confrontos diretos. Então passaram Del Valle e Rosário Central do Ángel de Maria. Universidade Católica, aliás, a Católica está no grupo do Cruzeiro. A Universidade Central da Venezuela vai jogar a Sul-Americana e o Libertad fez uma campanha ridícula de 0 pontos, sofrendo 13 gols, marcando apenas 4, 6 derrotas em 6 jogos aí. Terrível a campanha do Libertad. O Peñarol foi derrotado pelo Santa Fé, vitória de 1-0 para o Santa Fé, gol do Alex Zapata. O Santa Fé se classifica então para a Sul-Americana e o Peñarol eliminado no último lugar, campanha vergonhosa também, não é pior que a do Libertad, que nenhum ponto fez, mas o Peñarol, um time pentacampeão de Libertadores, o mais longe que ele chegou recentemente foi a semifinal de 2024, caiu para o Botafogo que foi campeão, mas o Peñarol
não chega numa final de Libertadores já há bastante tempo, né? Eu acho que desde a final que eles perderam para o Santos em 2011. O Fluminense venceu por 3-1 o La Guaira e conseguiu a sua classificação. E olha, se deu bem no mata-mata, hein? Mesmo passando em segundo lugar. O Fluminense chegou na última rodada com risco de ser eliminado. Precisava de uma combinação de resultados para se classificar. Não era só vencer, ele tinha que vencer. E aí teria que fazer um saldo que ele não fez contra o Bolívar. E mesmo assim seria complicado, né? Ele teria que ter feito um saldo maior contra o Bolívar para ter um pouco mais de tranquilidade. Só fez 2-1. E aí o Bolívar jogava em casa contra o Rivadavia já classificado. Era muito provável que o Bolívar vencesse jogando na altitude. Porém, para a sorte do Fluminense, aconteceu um problema na Bolívia, um problema político, e aconteceu ali do Bolívar não poder jogar no estádio que ele queria, na altitude, então jogaram a nível do mar, e assim prevaleceu a técnica. Então venceu o melhor time, que foi o Rivadavia, derrotou o Bolívar lá na Bolívia, ganhando de virada por 3-1. Virada não, eles saíram na frente, tomaram empate e fizeram 2 nos acréscimos. Então o Fluminense foi se classificar lá nos acréscimos. Não, o empate já poderia servir. Já serviria o empate, né? O Bolívar, se tivesse empatado, só iria 6 pontos. Mas o Rivadavia vira lá nos acréscimos e termina a competição nessa primeira fase com 6 vitórias. 5 vitórias e um empate, invicto, time que liderou a primeira fase do campeonato argentino no seu grupo. No mata-mata não teve tanto sucesso, mas o Fluminense se classifica e se dá bem no chaveamento. Talvez se ele tivesse passado em primeiro, poderia enfrentar um Palmeiras, que passou em segundo. Poderia pegar um adversário mais complicado. Ele vai pegar justamente o Rivadavia, mais um desses reencontros que vai acontecer nas oitavas de final. Um lado inteiro da chave, o lado direito, é praticamente só de reencontro. O Platense venceu por 2-0 o Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians se classifica em primeiro lugar. Já estava classificado, já tinha o primeiro lugar assegurado. Então, jogou esse jogo de forma protocolar total, né? Não é nem que colocou o time reserva, não. Até teve o Memphis voltando, foi o segundo jogo dele seguido. E agora a gente não sabe se ele vai voltar para o Corinthians depois da Copa do Mundo. Ele disse que quer, porém a situação ali é complicada. Eu não sei se vale muito a pena para o Corinthians ter ele ainda no elenco, porque ficou muito tempo fora e ganha muito. Ganha muito, né? Ano passado valeu a pena, ganhou a Copa do Brasil. Talvez ele decida no momento oportuno novamente, né? No momento necessário. O Cerro Porteño venceu por 2-0 o Sporting Cristal e teve mais um gol dele, Pablo Verrete, o Pirata, saudades. E o Sporting Cristal, então, foi eliminado em terceiro lugar e vai para a Sul-Americana. Cerro Porteño passa em primeiro, deixando o Palmeiras em segundo. O Cerro havia vencido o Palmeiras no Allianz por 1-0 com o gol do Verrete. Ainda é Allianz, né? Ainda não mudou para Nubank não, né? Ainda é Allianz. E o Palmeiras, mesmo vencendo por 4-1 o Júnior Barranquilla na última rodada, ele passa em segundo lugar. Ele tinha até risco de ser eliminado, né, caso fosse derrotado pelo Júnior Barranquilla, que seria uma grande zebra, seria realmente um vexame perder para um time que já estava eliminado. Mas o Palmeiras vence muito bem, 4-1, 3 assistências do Flaco Lopes, 2 gols de John Arias, um gol do Alan e um gol também do Andrés Pereira. E o Palmeiras até cedeu o empate em um momento ali para o Júnior Barranquilla, gol do Luiz Muriel, mas depois consegue fazer mais 3 gols e sai com a vitória, chegando à pausa da Copa do Mundo em boa fase, né? Provavelmente vai emplacar aí 3 vitórias, não dá para garantir que o Palmeiras vai vencer o jogo dele no domingo pelo Brasileirão, até porque vai ter alguns jogadores desfalcando o time. O Abel Ferreira foi muito incisivo, né, em criticar a CBF quanto a isso na coletiva depois desse jogo, né? Porque a FIFA mudou a questão das apresentações ali dos jogadores das seleções para a Copa do Mundo. Colocaram no dia 25, que aconteceu nessa semana, né? Mas ali a Conmebol e a UEFA conseguiram prorrogar a apresentação dos jogadores envolvidos nas suas competições. Nos casos, os jogadores que estavam lá na Conference League e na Champions League com a UEFA, os jogadores da Libertadores e Sul-Americana aqui no Brasil. Porém, a CBF, que ainda vai ter Brasileirão no fim de semana, não conseguiu, ou não quis, nem sei se fez força, né, para manter os jogadores aí nos seus times por mais um dia, pelo menos, né, 2 dias. E a CBF ainda fez um absurdo maior, né, que é marcar um amistoso da seleção brasileira, enquanto vai ter 5 jogos do Brasileirão no mesmo dia. É inacreditável. Inclusive na mesma cidade, né? O jogo vai ser no Maracanã. 2 horas antes o Vasco joga em São Januário com o Atlético Mineiro.
assuntos que a gente desenvolve mais daqui a pouco. Universidade Católica venceu o Boca Juniors por 1-0 e o Boca foi eliminado, vai para a Copa Sul-Americana, fica com o terceiro lugar do grupo. A Universidade Católica passa em primeiro com 13 pontos, Cruzeiro passou em segundo ao golear o Barcelona de Guayaquil, 4-0 para o Cruzeiro, 2 gols do Matheus Pereira, um de cabeça e outro de voleio, golaço. E eu acho que se tem um nome que deveria ficar ali, caso o Neymar seja cortado da seleção, é o Matheus Pereira, mas infelizmente nem na pré-lista ele estava. Então dificilmente ele vai entrar no lugar do Neymar na seleção, né? Mas eu acho que mesmo com o Neymar lá, ele deveria ter sido convocado. A gente não tem um meio atacante nesse elenco. O que mais se aproxima disso é o próprio Neymar e o Paquetá, mas com características diferentes. O Matheus Pereira é um camisa 10 clássico e quando chega na frente, né, sabe cabecear, sabe finalizar e tem feito boas temporadas pelo Cruzeiro. Eu teria levado ou ele ou o Andrés Pereira, que não são parentes, né? Apesar do sobrenome igual, eles não são parentes e também não são parentes da Leila, presidente do Palmeiras. Está aí, grande vitória do Cruzeiro para fechar essa primeira fase. O Arthur Jorge, que é o técnico do Cruzeiro, foi campeão da última vez que disputou a Libertadores com o Botafogo, trazendo um título inédito para o clube. Quem sabe ele leva o Cruzeiro à glória novamente depois de tantos anos, né? Tantos anos aí que o Cruzeiro também sofreu na Série B, voltando à Série A. Quem sabe nessa temporada tenha um sucesso. Não sei se vai ser na Libertadores, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo nas oitavas de final. Aqui então os confrontos das oitavas de final definidos. Rosário Central e Corinthians. Estudiantes e Universidade Católica. Tolima e Independente Del Valle. Cruzeiro e Flamengo. Platense e Coquimbo Unido. Mirassol e LDU. Palmeiras e Cerro Porteño, Fluminense e Independente Rivadavia. A data base aí dos jogos é 12 de agosto, jogos de ida, deve ser ali 12, 13 e 14. E os jogos de volta 19, 20 e 21. Vamos ver aqui como ficou o chaveamento, né? Porque não vai ter sorteio depois disso, já temos o chaveamento desenhado para as quartas e para a semifinal também. Vamos ver como é que tá, ó. A final que será realizada em Montevidéu, no Uruguai, como foi em 2021, final disputada entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras foi campeão naquela ocasião. Ano passado, essa final se repetiu em Lima e dessa vez o Flamengo foi campeão, né? Sempre repetindo os estádios, né? Já foi 2 vezes Maracanã, 2 vezes Lima, agora a segunda vez de Montevidéu. Parece que só existe esses 3 estádios para fazer a final única. Então, a final única que existe aí desde 2019, e o único estádio diferente desse até agora foi o Monumental lá do Equador, o estádio do Barcelona de Guayaquil, que foi a final de 2022. O restante é sempre repetindo. Teve também o Monumental de Nunes, que o Botafogo ganhou em 24. 23 foi Maracanã, 20 também, 21 Montevidéu, agora 26 de novo, Lima 19 e 25. Gostaria de ver um estádio diferente no ano que vem, né? E pode ser no mesmo país, mas coloca o Brasil tem tanto estádio, né? Porque sempre que for no Brasil tem que ser no Maracanã. Não pode ser no Mineirão ou até um estádio que é menos utilizado, como a Arena Amazônia ou Mané Garrincha. E eu ainda acho que a Conmebol, eu sei que tem um marketing de colocar o local da final antes da competição começar. A UEFA faz isso, mas a Europa, é um país onde tudo é próximo, tudo funciona bem, as viagens duram pouquíssimo tempo. Você chega de carro, chega de trem, não precisa de pegar avião. E aqui na América do Sul é um continente gigante, o próprio Brasil já é um continente. Então, para mim, o local da final deveria ser escolhido quando a final estiver definida, para garantir o melhor acesso ali para as duas torcidas. Mas não é isso que acontece, né? E não sei se eles vão mudar de ideia quanto a isso algum dia. Tem muita gente que defende a final de ida e volta. Essa aí eu acho que não vale a pena voltar. Espero que nunca volte, porque não faz sentido, né? A Copa do Brasil também aboliu isso agora, mas ainda não disse onde vai ser a final, né? A Copa do Brasil não definiu onde vai ser a final. Talvez eles estejam esperando para ver onde será melhor, para não colocar na casa de ninguém também o perigo, né? De alguém decidir em casa, porque eu não vejo problema nisso, né? Isso não é um problema de um time ter que jogar em casa. Às vezes a graça é essa até, né? De colocar antes, é pra isso, ó. Tal time sabe que a final vai ser no estádio dele, como foi o Bayern na Champions na temporada passada. Vai fazer de tudo pra chegar à final e ser campeão em casa. Não aconteceu.
foi eliminado antes. Em 2013, 2012 na verdade, chegaram na final e perderam para o Chelsea. Vamos ver o chaveamento aqui então. Do lado esquerdo, o vencedor de Estudiantes e Universidade Católica vai enfrentar o vencedor de Rosário Central e Corinthians. O vencedor de Cruzeiro e Flamengo pega o vencedor de Tolima e Del Valle. No lado direito, temos aí os reencontros da fase de grupos, como é Mirassol e LDU. O vencedor pega o campeão. Vencedor também de Palmeiras e Cerro Porteño, também se enfrentaram na fase de grupos. O único confronto desse lado direito que não aconteceu na fase de grupos foi Platense e Coquimbo Unido, que é disparadamente o pior jogo dessas oitavas de final, né? E o Fluminense tem um caminho bom, não é garantido. Teve dificuldade com o Rivadavia na fase de grupos e acredito que vai ter de novo agora. Porém, ele é favorito para passar pelo Rivadavia e com certeza será favorito para passar tanto por Platense quanto por Coquimbo Unido. Imagina o Coquimbo Unido na semifinal da Libertadores, cara. Imagina na final, né, mano? Vamos jogar com quem? Coquimbo Unido. Imagina um time brasileiro que perder. Vai ser um meme eterno. Não vai ser a glória eterna, vai ser um meme eterno. Mas é isso. Pra mim, os favoritos, então. Vou definir os favoritos aqui. Eu acho que dá pra todos os brasileiros passarem, né? Exceto o Cruzeiro ou o Flamengo. Porque aí algum deles vai ter que perder nessas oitavas. O Flamengo é favorito. E o legal aí do reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Ele que quando estava lá falou que não ia treinar o time brasileiro. Aí foi pro Flamengo. E agora já vai encontrar o Cruzeiro na Libertadores. O Cruzeiro tem o Arthur Jorge. Nós temos que ver como esses times vão voltar depois da Copa, né? Os jogos serão só após a Copa do Mundo, lá em agosto ainda. A final está marcada para o dia 28 de novembro. Mas é isso. Vou passar um favoritismo aqui. Eu acho que o Estudiantes passa pela Católica. Corinthians vai ter um jogo difícil, porque Corinthians e Libertadores, né, meio não tem muita sorte. Mas eu acho que passa pelo Rosário Central, sim. Tem que ver se o Di Maria não vai decidir um jogo contra o Corinthians, né? Imagina. É possível. O Corinthians decide em casa. Os times que estão na parte de baixo aqui do confronto são os que decidem em casa. O Flamengo decide no Maracanã contra o Cruzeiro. E eu acho que tá bem aberto isso aí, cara. O Flamengo tem um time melhor no papel, porém ele tá num momento complicado. O Cruzeiro tá em ascendência. E aí, como eu disse, tem que ver o que vai acontecer depois da Copa, se vai ter contratação. Certamente os dois times, né, que se gabam aí de ter muito dinheiro, né, várias provocações também do Pedrinho BH com a diretoria do Flamengo. Talvez os dois venham aí com duas contratações gigantes. Ou mais que isso, é possível, né? Eu acho que o Flamengo precisa reforçar ali realmente algumas posições que tem jogadores já envelhecidos, né? E o Cruzeiro pode ser que faça aí uma contratação, né, de um jogador extra classe. É Masterclass que fala? Tolima e Del Valle. Eu acho que o Del Valle é favorito, mas baseado em quê? No Del Valle é em competições sul-americanas, mas ele tem mais sucesso na Sul-Americana do que na Libertadores. O Mirassol contra a LDU dá pra passar. Tem sempre aquela questão do calendário que eu tô falando, mas pô, já ganhou deles na fase de grupos, por que não ganhar também aqui? A questão é que vai ser decidido no Equador. Tem que tentar fazer um bom resultado no Maião para ir com um pouco mais de tranquilidade para o Equador. Palmeiras e Cerro. Palmeiras é favorito, apesar do Cerro ter vencido o Palmeiras no Allianz, que até lá eu acho que já vai ser no Bank. O Cerro vai decidir em casa, mas o Palmeiras é mais time. Vai para a parada aí da Copa liderando o Campeonato Brasileiro. Talvez a essa altura ainda esteja liderando o campeonato. Tem que ver o que vai acontecer depois da Copa, se vai ter contratação, né? Estão falando muito do nome do Gabriel Jesus voltar para o Palmeiras. O contrato dele com o Arsenal se encerra agora. Mas talvez ele continue na Europa. Eu acho que o Gabriel Jesus não é um reforço que o Palmeiras precisa. Você tendo o Flaco Lopes, tendo o Vitor Roque que vai voltar de lesão, que é uma coisa que vai fortalecer esse time do Palmeiras no mata-mata também. Não sei se é necessário ter o Gabriel Jesus, a não ser que o Flaco jogue muito na Copa pela Argentina, ele está vivendo um grande momento no Palmeiras, talvez isso já chame a atenção de outros times. Se ele fizer uma boa Copa do Mundo, pode chegar um time da Europa aí, ou da Arábia Saudita, e pagar uma grana nele e levar, né? Aí faria sentido trazer o Gabriel. Fora isso,
talvez o Palmeiras devesse se preocupar com outras posições, uma lateral direita, uma zaga, né? Já trouxeram o Barbosa para a zaga, também vai estrear no mata-mata. Deve fazer uma dupla boa, né? Pelo menos essa é a expectativa, que ele faça uma grande dupla de zaga com o Gustavo Gomes, ou até um trio, como o Abel gosta de usar muitas vezes. Platense e Coquimbo. Esse, como eu falei, né, é o melhor jogo com certeza dessa fase. Espero que passe o Platense só pelo nome, Coquimbo Unido, né? Se passar a gente ri também. Imagina o Fluminense cair pro Coquimbo Unido. E Fluminense Rivadavia, o Fluminense é favorito, mas teve a dificuldade aí na fase de grupos. Porém, no mata-mata tem reforços, né? Tem o Hulk, que vai poder estrear. Tem o Nino podendo voltar, né? Essa novela do Nino voltar pro Fluminense é desde o ano passado, ele não volta. Se duvidar, até o Thiago Silva resolve voltar de novo. Não duvido, né? Eu acho que ele não vai ficar no Porto, não. Mas é isso. Diz aí nos comentários quem você acha que passa aí de cada confronto. Se seu time tá aí. Né? Nenhum brasileiro foi eliminado na fase de grupos. Estão todos agora no mata-mata.